Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Está no ar mais um podcast. Eu, Nicole, escritora e terapeuta, trazendo para vocês o programa 3 da temporada de abril. Pois é, você que mandou lá aquele direct, você que mandou aquela mensagem, você que respondeu as enquetes lá nos grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos falar daquele tema que vocês colocaram lá de forma unânime, junto com a Kícia Lima, que está aqui já conosco. Nós vamos falar hoje sobre linfedema. E vamos entender também a diferença do linfedema e do lipedema, porque existe uma diferença, inclusive eu já consegui, baseado nos estudos que eu fui fazer aquela curadoria básica, né, que não dá para chegar aqui na entrevistada sem ter um pingo de noção. Já entendi que eu faço parte do grupo do linfedema. Então, com vocês, mais uma vez, Kícia Lima. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, meu amor. Boa noite, meus amores. Eu espero que tenham gostado dos nossos programas. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Estou feliz de estar aqui novamente, fazendo mais um programa junto com a maravilhosa, inteligentíssima Nicole. E ela disse que hoje vai me colocar contra a parede, viu? Ai, Maria, eu tô preparada já. Ah, não. Eu vou pegar leve com a Kumara, eu vou pegar leve. Mas pegar leve no sentido de trazer e extrair o máximo de informação para tirar a dúvida das meninas, porque Kícia, fala para nós, nos socorre. Foi algo assim, unânime. As meninas querem saber tudo sobre lipedema. O que é o lipedema? O que causa o lipedema, o como tratar, e para nós mulheres que está nessa fase do climatério, o que contribui e o que não contribui para minimizar os sintomas, que é uma coisa que eu já descobri, diz que dói, né? O lipedema, ele é dolorido. A pessoa sente dor, sente sensibilidade e a pessoa consequentemente, ela incha, né? Por causa desse acúmulo de gordura. Ele não é uma condição estética, ele é uma condição clínica. Entendeu? Então, o lipedema, ele é o acúmulo de adipócitos em excesso, né? Os adipócitos que são as células de gordura. Se você tem adipócitos em excesso, você vai ter o lipedema. O lipedema também, ele pode ser tanto pela quantidade de adipócitos, tanto pelo tamanho dos adipócitos. Então, é isso. Por ser uma condição clínica, a gente tem que ter muito cuidado ao tratar, para que a gente possa trazer uma segurança para o paciente, porque não é qualquer procedimento que pode fazer. Interessante. No caso, você falou de tamanho e de quantidade. Uma colega minha, ela fala, ela sofre desse problema e é muito concentrado. Fala um pouco sobre isso, que é concentrado em regiões, né, mais do quadril, glúteo. Fala um pouco sobre esses pontos. O lipedema, geralmente, ele não acomete pés e mãos. Geralmente é quadril, barriga, coxas, entendeu? Por causa que ele vai ter um excesso de adipócitos, né? Que é as células que causam a gordura localizada. Então, por causa disso, ele vai inchar, a pessoa vai ter que procurar tratamentos, não só comigo, mas tem um tratamento clínico também para poder a gente entender melhor como está o organismo dela, trazendo exames que a gente possa comprovar, entendeu, que ela está com o lipedema. O lipedema em si, ele não tem um exame específico, mas ele pode ser tanto hormonal, tanto genético. Pronto. Você chegou onde eu estou querendo alcançar. Para a mulher que está na fase do climatério e menopausa, já tem aquela mudança dos hormônios, né? Toda aquela disfunção hormonal. Essa mulher que ela já tem esse problema com lipedema hormonal e que está nesse processo de transição, como é que funciona? Qual é o grau, né, digamos assim, de incômodo? Porque como dói, né? A gente já passa por um desafio de toda a oscilação emocional, mental, físico, por conta dessas questões dos hormônios. Quando essa mulher está com essa questão do linfedema,
Lipedema. Lipedema, desculpe, que aí é o tecido inflamado, aí o processo de dor aumenta mais. No caso do hormonal, qual seria esse grau de desconforto? Qual é o tipo de protocolo para tratar? Qual é o tipo de exame que é mais adequado para poder essa paciente buscar ajuda para ter um melhor tratamento? Então, o melhor tratamento para lipedema são as massagens, né, adrenomodeladora, a questão de radiofrequência, dependendo da quantidade, de como está a inflamação dela, entendeu? A adrenomodeladora é um dos melhores tratamentos, tanto para lipedema, tanto para linfedema, porque ele, peraí, porque ele vai ajudar justamente nessa quebra dessa gordura, entendeu? A criolipólise, ele não é muito indicado para quem tem lipedema, porque se você está com um processo inflamatório, a criolipólise, por ela haver a quebra dos adipócitos e assim haver uma inflamação maior, então não é muito indicado. Mas a gente pode usar também termoativos, que são a drenagem, a adrenomodeladora, junto com a manta térmica, a alta frequência, entre outros, entendeu? Inclusive, a gente vai falar sobre isso no próximo programa, né? Termoterapia e crioterapia, porque existe uma diferença, existe tratamentos específicos, né, para essas técnicas, né? São protocolos diferentes. Isso. E você perguntou em relação aos exames, os exames que geralmente que eu peço para poder eu ter uma base de como está o hormônio dessa pessoa, o organismo dessa pessoa, o TSH, o T4, o T3, que são das funções da tireoide, os vitamínicos, tudo a gente tem que ter uma base baseado nisso. No caso do tratamento, quando é hormonal, ele é mais desafiador para tratar, exige um protocolo mais minucioso. Isso é mais difícil de tratar porque você precisa tratar junto com, não só comigo, né? Tem que todo o procedimento estético tem que ter uns outros profissionais, principalmente nesse caso do lipedema, por ele não ser um caso estético, ele é um caso mais clínico. Então, a gente precisa ter um acompanhamento tanto da estética, né, do meu profissional, quanto de um médico especialista para que ajude a entender como é que está o organismo da pessoa e assim tratar de uma forma segura. No caso do é comum, geralmente a mulher nasce, né? Como você falou, como é um caso clínico, ela nasce, mas esse processo ele vai evoluindo, ele regride, existe a possibilidade ou não? Ele pode evoluir para um eita, quase que não sai, livoedema, que é junto a lipedema, junto com a linfedema. Entendeu? E então você tem que ter cuidado, porque tanto o linfedema, que é que é outro procedimento, que é outro tipo de caso, né? E ele pode evoluir para um maior um caso de lipoedema, tanto como o lipoedema. Se você tem um acúmulo de gordura localizada, você também pode ter um acúmulo de líquido. Aí vai depender de como. Por isso que a gente precisa ter uma ideia de como está o organismo da pessoa para a gente tratar. Nesse caso do linfedema, tá mais relacionado ao sistema linfático, né? Que é o líquido, a retenção líquida. Aí, nesse processo de tratamentos, protocolos, você já citou alguns, mas no caso, quando o fator desse lipedema não é hormonal, qual é o protocolo mais adequado e menos doloroso? Porque, como você falou, a adrenomodeladora é uma técnica feita manualmente ou com alguns aparelhos. A adrenomodeladora é manual. Manual, né? Isso. Eu indico, dependendo do grau que a pessoa tem. Se a pessoa já tiver um grau mais alto, a gente tem que recorrer a procedimentos que ajudem a perca desse, né, a diminuição desse tecido que está inflamado, entendeu? Então tem que ser tudo muito calculado com muita calma, até bem do grau que a pessoa está. No caso, então lá tem graus. Qual seria o mínimo e qual seria o máximo? O mínimo seria, ele sempre começa assim,
com uma região mais, ele parece assim, uma pele lisa, você ainda não sente tanto incômodo, aí vai evoluindo para como se um caso de pele casca de laranja, aí depois ele pode evoluir para uma pele mais rígida, né? Porque como há Fica nódulos inflamação, no corpo, isso, né? nódulos no corpo, e aí que é onde está, aí pode até ir para uma elefantíase, né? E o que que compromete essa evolução? Quais são alimentos que podem contribuir? Quais são os hábitos que podem contribuir? O que que essa menina que está nos ouvindo agora, está nos assistindo agora, ela pode, assim, pegar como referência, pronto, esse tipo de alimento, ele compromete, esse tipo de hábito, ele compromete, ele piora. E o que que eu posso fazer para reverter esse quadro, além, né, além de um acompanhamento médico e de um procedimento estético? A alimentação tem que ser saudável, sempre tendo frutas, verduras, ingerir muita água, evitar refrigerantes, bebidas alcoólicas, tabagismo, tudo isso, porque o tabagismo ele também ajuda na inflamação, né? Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado ao tratar, né? O lipodema. E você perguntou o que mesmo, que eu esqueci a outra parte. Sobre a questão de hábitos, né, de É, rotinas, né? questão ter uma atividade física, a pessoa tem que ter atividade, todo mundo, na verdade, todas as mulheres têm que fazer uma atividade física, porque a gente está ativando, né, nosso metabolismo. Se a gente está ativando o nosso metabolismo, a gente está fazendo ele trabalhar mais rápido para a gente ter uma vida saudável. Tem alguma relação, no caso, o lipedema com o metabolismo mais lento? E aí é que tá. No caso do hipotireoidismo, que é a questão quando tá os hormônios da tireoide estão baixos, aí ajuda bastante a pessoa ter esse excesso, né, de gordura localizada. Então, é justamente isso. A pessoa quer ela tem que ter um tratamento. Então, no caso, as disfunções hormonais, ela compromete, Compromete. ela acaba ampliando esse quadro. Ampliando, com certeza. E no caso do linfedema? O linfedema, ele é diferente do lipedema. O lipedema é o acúmulo, linfedema é o acúmulo de líquido, que ele podem aparecer tanto na região dos pés, mãos, barriga. É diferente do lipedema, que só aparece nas regiões mais assim, superiores, né? Entendo. Barriga, bumbum, coxa. E um detalhe, então, no caso do lipedema, ele é mais concentrado na região superior. Isso, na questão da barriga, questão que onde possa acumular gordura. O linfedema é o acúmulo de linfas, né? Que é quando há essas linfas estão ricas em proteínas. E aí os linfonodos, que são os nossos órgãozinhos pequenininhos, eles parecem uma coisa de feijão, assim, desse tamanho. Ele é bem pequenininho, mas que fazem toda a diferença em nosso corpo, porque ele vai justamente limpar, desintoxicar esses líquidos, né, que a gente ingere e que a gente vai tirando com suor, com choro, com óleos, né? Tudo isso a gente urina, fezes, tudo isso. Então, quando há um problema nessa parte da região linfática do corpo, ele consequentemente vai onde vai haver os inchaços, principalmente nos pés. Então, que os pés é onde a gente mais sente, né? Sim. Porque tudo que a gente tem, tanto que o retorno sanguíneo, quando você vai falar assim de sangue, quando chega assim nas pernas e nos pés, eles têm uma projeção difícil de retornar, né? Mais Tanto difícil. que orienta a gente colocar inclinar as pernas, isso, né? Sim. justamente isso. E é isso que acontece com o linfedema. Pernas, mãos, braços. Pode ocorrer também na barriga, porque se você está ali acumulando, onde as mulheres que eu mais recebo muito. E quando às vezes eu estou fazendo uma drenomodeladora e eu só faço a drenagem. Já diminui quase 100%. E aí, também pelo caso da mulher, isso. E mulher quando está menstruada, então aí ajuda mais ainda. É uma das coisas, a gente, quando você sabe, né? Quando a mulher está menstruada, incha muito. Sim. Então, se há um acúmulo de líquido, a gente
tenta retirar. E ele vai, quando a pessoa terminar, né, as massagens, vai, tanto que as pessoas falam para mim que se eu saio de lá louca para fazer xixi. Entendeu? Assim, então, é justamente esse detalhe. Além de uma disfunção no sistema linfático, tem algum outro fator que isso aqui que gera esse problema nessas mulheres? Não, assim, do linfedema, Sim. não, ele pode estar relacionado também com alguns hormônios, mas ele é mais no sistema linfático. Por causa que os linfonodos são aqueles que limpam o nosso corpo, né? Eles são lixo do nosso corpo, entre aspas, né? Então, é ele que vai limpar. Se ele está mais relacionado ao sistema linfático. No caso, quando tem algo correlacionado a hormônios, quais seriam esses hormônios? Porque quando você fala de hormônio, principalmente para a mulher que está em transição, né, climatério e menopausa, com todas essas oscilações, é importante que ela esteja atenta a esses detalhes também, porque às vezes é muito comum, né, o aumento de peso, e muitas das vezes não é que ela está ganhando peso, ou que ela está aumentando peso, é o excesso de líquido retiro no corpo. E aí, como existe essa questão da disfunção hormonal, que pode ser um fator agravante, quais seriam esses hormônios que podem estar gerando essa... É justamente isso. O linfedema, poder também um lipedema, se não houver cuidado. Ah, é? No caso, o linfedema, ele pode virar um... Entendeu? Ele pode porque, tipo assim, se você não tiver cuidado, se você não tiver uma alimentação saudável, uma vida saudável, você tá tudo ocorrendo, nosso organismo está ali trabalhando o tempo todo. Então, se você ingere, por exemplo, muito refrigerante é muito que retém muito líquido, cerveja também retém muito líquido. Então, se você ingere muitas coisas que ajudam a reter seu líquido, consequentemente, você vai ter mais facilidade de haver uma inflamação, que é onde acontece no lipedema, entendeu? Para a questão das celulites que também é uma inflamação, entendeu? Por isso que dói muito quando a gente manuseia lá, fazendo a drenagem, porque ali é um tecido inflamado. Se está inflamado, dói. Dói. Aí além do refrigerante, que o refrigerante eu já sei que é o veneno, não sabia da cerveja, descobri agora, ainda bem que eu parei de tomar minha cervejinha, mesmo zero álcool, mas parei de tomar, já tudo certo. Mas além do refrigerante e da cerveja, quais são os outros alimentos ou bebidas que acabam promovendo essa retenção hídrica e que pode estar convertendo ajudando aí... coisa. Se você come muita farinha, né? Tem gente que come um prato de feijão e enche de farinha, né? Sim. Também ajuda bastante. Farinha de mandioca? Né? Ajuda, assim, tanto, mas ajuda muito, assim, em questão de... Porque a farinha, ele prende o nosso intestino. Então, como é que a gente vai soltar? Aí vai acabar entendeu? puxando muita água, né? Isso, puxando muita água. A farinha, esses alimentos mais gordurosos. Você comeu, por exemplo, qual é o nome daquela comida, daquele coisa que é gordura? Não gosto daquele negócio que é gordura virada bexiga. É uma carne gordurosa lá que colocam enrolado no negócio lá de... É uma carne super gordurosa. Sabe? Comidas gordurosas em si. Tudo que for gorduroso faz mal, né? Até para nosso próprio colesterol, né? Sim, sim. Voltando a falar da questão da inflamação, eu fiz algumas pesquisas a respeito e um fator que me trouxe aqui nessa pesquisa é que a queda do estrogênio e da progesterona, né, é o que promove todas essas flutuações, né? E esse é um dos fatores que traz esse aumento, né, dessa adiposidade central, né, que é essa inflamação no grau baixo. Fala um pouco sobre isso para as meninas. Eu sei que eu peguei os termos técnicos aqui, porque a pesquisa foi profunda. Ela realmente ela botou... Entendeu? Fala um pouco sobre isso, porque para as meninas que estão nos assistindo e que tá nessa fase, é importante elas entenderem como funciona, justamente para não pirar o cabeção, né? Porque é fato. Nós, mulheres, qualquer alteração já acha que o mundo vai se acabar. Fala um pouco sobre essas questões aí para poder ajudar essas meninas. Então, a questão da progesterona, do nosso hormônio, os hormônios femininos, estrogênio, progesterona. Então, se está alterando o nosso perfil hormonal, consequentemente, o nosso corpo irá responder de uma forma mais agressiva. Então, para quem tem problema
principalmente na função tireoidiana, entendeu? Ela tem mais facilidade de engordar, porque a tireoide é um dos órgãos que ajudam, né, na questão da regulação, né, dos hormônios. Então, ele vai justamente ajudar nessa questão de, se você tiver com hipotireoidismo, a pessoa vai engordar mais. Se tiver com hipertireoidismo, a pessoa tem tendência a ficar magra, né? Entendi. Uma outra pergunta que eu tenho aqui. Ligação direta entre a menopausa e o lipedema. A gente sabe que ele é algo que é menos estabelecido, certo? Mas a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse sobre o início desse agravamento, principalmente para nós mulheres que estão nessa fase do lipedema, principalmente para nós mulheres que estão nessa fase de transição, por conta das questões hormonais. Dentro dos protocolos de tratamento, qual é o caminho que vocês constroem para que essa paciente ela venha ter um melhor resultado? Você está falando em relação a tratamento. A tratamento, porque assim, a mulher quando ela está nesse processo de mudança de hormônios, né, tem essa alteração, aumenta, e aí alguns tratamentos, consequentemente, existe uma comorbidade, né? Existe um protocolo que é diferente para uma mulher que está no processo, que tem o lipedema, mas que é mais hormonal, e o outro que não é. Quais seriam os tratamentos para casos distintos? No caso, assim, dependendo do grau que a pessoa tem, a gente não pode fazer tratamentos mais invasivos. Porque é doloroso. Por exemplo, eu fazer um adrenomodeladroma, uma pessoa que está já com lipedema em grau 3, entendeu? É muito difícil, porque dói muito. Então, é justamente por causa disso que eu falo toda hora. E eu não coisa, a gente tem que ter contato com o médico. Porque não é só um tratamento estético vai vir para ajudar. Entendeu? Mas ele também, a gente precisa de um auxílio de um outro profissional para poder ajudar a entender da onde é que está vindo o problema que ela está tendo esse excesso, né, de inflamação, né, dos adipócitos. Porque o que ocorre se você está vendo um excesso de adipócitos, numa grande, né, de adipócitos, tanto no tamanho, tanto na quantidade, você está com algum problema, a gente tem que entender. Então, o tratamento que eu faço comigo, na minha cabine, eu começo sempre com uma adrenomodeladora, com a manta, por mais que seja doloroso, eu gosto muito de fazer, e eu gosto de fazer muito lipoenzimas, porque ele vai quebrar. Por quê? Você vai tratar de dentro para fora. A adrenomodeladora com a manta, ela vai ajudar na produção de colágeno, a manta, né? No caso associando os dois, né? Sim. Vai ajudar, no caso da manta, na produção de colágeno, vai ajudar na questão do relaxamento muscular, ele vai ajudar na questão da perca, né? Da gordura, tudo que a gente está usando que aquece ajuda a quebrar. Então, tem a radiofrequência também, tem o ultrassom, que também é muito bom. Então, são procedimentos que a gente tenta não invadir tanto. Não é muito invasivo. Isso. Quais são os tratamentos mais invasivos, Kícia, para essas questões? Eu gosto muito de fazer lipoenzimas. Esse é o mais invasivo. Para mim, eu gosto, assim, o que eu gosto de trabalhar é o lipoenzimas. Não, mas eu me refiro ao mercado. Tratamentos que tem no mercado para o lipedema. O mais invasivo e o menos invasivo. O menos invasivo você já trouxe, que é as massagens de adrenomodelador. Mas o mais invasivo hoje, que traz um pouco sobre o seu ponto de vista com relação a esses procedimentos. Eu acho que seria mais a questão da lipoaspiração, né? A lipo, ele se torna mais invasivo, né? Mas no lipedema, eles, dependendo do grau, e se a pessoa quiser fazer, a lipoaspiração, ela é indicada. No caso, para quem tem o lipedema, a lipoaspiração, ela é recomendada. É recomendada. Eu já achava que não, porque, gente do céu, eu vi uns vídeos. Ela é aquele processo ali, eu não tenho coragem de fazer. Dói, incomoda. Eu também não teria coragem de fazer, não. Sou frouxa para aquilo ali. Tem umas colegas minhas que fizeram um tempo atrás. Ana, você tem que fazer, que bererê, barará. Enfim, quando eu vi os vídeos de como funciona, aquela
Uma tem cânula. Uma cânula desse tamanho. Não. Deixa com as minhas gordurinhas. Excesso de fofura, excesso de gostosura. Tá tudo Tá uma certo. delícia. E agora que eu entendi que essa fase do climatério, da menopausa, tem coisas que não vai adiantar, eu tenho mais é que me aceitar, tá tudo certo. Mas a mulher tem que se aceitar, né? Tem que se aceitar. Eu tô falando isso porque a gente sabe que tem aquelas mulheres que acha, que acredita, que precisa e tal, tá tudo certo, tá, meninas? Coloque amor nas minhas palavras, eu não tô aqui para julgar e nem criticar as suas preferências, mas às vezes se submeter a processos que, gente, é doloroso. Dói. Eu tenho uma cliente que ela fez, bicho, Não, ela ficou, e você fica toda roxa. Eu tenho uma cliente que ela fez limpo. E aí, só que a limpo dela deu errado. Tipo assim, ela chegou lá reclamando bastante de inchaço. E eu percebi logo que era um linfedema. Porque ela tava muito inchada aqui, ela não tem gordura localizada. Aliás, ela tinha gordura, mas aqui nas costas. Porque não retirou. Então, O ou médico seja, não retirou das costas. Retirou aqui, deixou ela toda cicatrizada. Aqui, a parte de baixo aqui do abdômen era toda aqui do lado. Toda cicatrizada. E ela tava muito agoniada. Aí eu disse, olha, a gente vai fazer uma adrenomodeladora com a manta, porque a manta vai ajudar justamente nisso. você falou de uma localidade que é bem interessante, é comum. E eu não sei, posso até que eu esteja errada, mas o lipedema nas costas, ele não é tão comum. No entanto, é ô gordurinha ruim de sair. Fale desse cantinho lá, porque eu tô lutando, eu tô brigando com as minhas, gente do céu. Ah, minha filha, limpar nas costas, eu faço muito, principalmente quando eu vou fazer adrenomodeladora. Eu aperto mesmo. Ah, eu vou com vontade, vou lá com E por que é tão com um e por rolinho. que é uma gordura tão resistente que isso, na região Porque das nas costas? costas não tem tanta movimentação. Você movimenta costas? Só se você estiver na academia fazendo coisa. Agora, eu Agora, faço até uns treininhos lá, pego uns agora, elásticos. agora pense você, as costas, você não tem tanto tipo um movimento toda hora que nem, por exemplo, na barriga, né? Que você tá ali se movimentando nas pernas, que tá se movimentando e tal. É diferente. As costas é um lugar que a gente movimenta, mas não com tanta frequência quanto o resto do corpo. Entendi. Aí, voltando sobre o procedimento, os protocolos mais invasivos. Então, no caso, essa paciente que tem lipedema, que está num grau máximo, né, ela pode, é uma alternativa, né, é uma alternativa, né, de um protocolo como esse, mas no caso Kíssia, qual é a tua visão com relação a esses procedimentos mais invasivos para paciente? A gente sabe que tem, né, o pós-operatório é puxado, difícil. né? É puxado, porque são várias sessões de drenagem linfática e por aí vai. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que se a paciente se sente bem, se ela se sente confortável, quem sou eu para opinar, né? Então, se ela se sente bem em fazer, eu com toda certeza vou apoiar. É com a escolha de cada um. Mas tem Mas algum... a questão, assim, tipo, eu acho que às vezes não é. Tem coisas que a gente sente dor por uma coisa que. Se você faz, por exemplo, uma lipoaspiração. Para você manter aquele corpo, você vai ter que ter o cuidado de sempre estar indo para academia, sempre estar fazendo algum procedimento que ajude a manter aquele corpo, nem que seja uma modeladora, nem que seja uma massagem, algo que ajude a manter A a manutenção. manutenção. E a parte mais difícil que eu mais vejo é a pessoa fazer a lipoaspiração, sentir aquela agonia toda e no final voltar tudo de novo porque não se cuida. Eu tenho um caso de colegas que realmente fez, né, investe horrores para fazer e tal, só que aí não mudou hábitos alimentares, por exemplo, e aí acaba. E um caso específico, por exemplo, ficou aqui chupado, como diz meus filhos, ficou aqui chupado, só que aqui no lado. É horrível. Aí, o que acontece? Justamente porque não teve essa mudança de hábito, né? Um outro ponto que eu queria lhe perguntar aqui, que eu acredito que é a dúvida de muitas, existe um limite máximo ou mínimo, né? Mínimo ou máximo para poder ter a necessidade de fazer um procedimento nesse grau, ou seja, um tratamento mais invasivo? Qual seria o ideal? A partir de que momento, de que grau esse lipedema? O lipedema é um processo inflamatório. Já falamos sobre isso.
Então, para eu lhe responder essa pergunta, primeiro eu teria que olhar a paciente e ver qual o grau que ela está. Porque o grau muito, muito alto, aí quem poderia responder com mais facilidade para você seria um médico especialista nisso, né? Para poder lhe dizer qual o grau que realmente ela precisa. Mas você pode fazer em qualquer um grau, por exemplo, se você está no grau 2, se você se sentir na vontade, você faz. Então, eu sempre indico para as minhas pacientes, como eu trabalho muito com lipoenzimas e eu vejo o resultado, até tive um paciente há pouco tempo, quer dizer, há pouco tempo não, essa semana, não sei se vocês viram no meu Instagram, fiquem ligados no meu Instagram, que lá tem ele. E lá ele chegou lá com uma barriga muito inchada. E ele já é idoso, ele tem 60 e poucos anos e tal. E na segunda sessão apliquei as enzimas, fiz a drenomodeladora, ele fez mais uma sessão de drenomodeladora. Na segunda sessão eu já vi diferença no corpo dele. Então vai depender até do como está funcionando o organismo da pessoa. Então eu vou lhe dizer para você que existe um grau que é obrigatório a pessoa fazer, não. Depende de como ela está incomodada e de como, se algum procedimento estético não está funcionando, porque, tipo assim, eu tô aqui, posso ajudar, mas não depende só de mim. Sim, assim também como um protocolo mais invasivo, né? Vai depender também do Entendeu? paciente. Então vai depender como é que tá o perfil hormonal dela, vai depender de como tá funcionando as questões dos linfócitos, né? Que a gente vai falar mais para frente, na questão da criolipólise, ele vai haver a quebra da gordura, né? E vai haver a apoptose, que é a morte celular. E aí vem os monócitos e fagocitam essas células, entendeu? Por isso que há um processo inflamatório, entendeu? Entendi. Tem um outro ponto aqui que eu queria. Inclusive, você trouxe algo relacionado ao lipedema, que você disse que queria compartilhar conosco. Fala um pouco sobre ele enquanto eu procuro aqui o outro ponto que está relacionado ao sistema linfático. Né? Pronto, aqui. Aí, acho que você até já citou algo relacionado, que é sobre essa insuficiência, né, do sistema linfático, que é o que compromete, o que causa. Aí, qual é o mais, digamos assim, não vou dizer o mais crítico, o mais ruim, né? Mas, trazendo para essa linguagem, qual é o mais chato para a mulher? É o lipedema ou o linfedema? Quando juntam os dois juntos. Que aí, minha filha, aí você vê coisa, viu? Porque se você tá lá com lipedema, que é o acúmulo de líquido, com linfedema que causa dor e sensibilidade, o acúmulo de líquido você vai sentir o quê? Pernas pesadas. Principalmente o acúmulo de líquido que acontece do linfedema, quando acontece nas pernas, é o primeiro sintoma que a pessoa sente, pernas pesadas. Ah, eu estou sentindo pernas pesadas, estou sentindo incômodo, assim, eu não consigo ficar muito tempo em pé. Então, se você está trazendo um excesso de gordura localizada, o nosso corpo, consequentemente, vai sentir aquela agonia, vai sentir dores nas costas. Então, no caso, existe no caso, a possibilidade da mulher ter os dois problemas. Os dois problemas, porque um puxa o outro. E aí, para tratamento? Aí, para tratamento, a gente vai ter que ver como é que tá o organismo dela, para poder ver qual é o melhor. Porque eu não vou dizer para você que a adrenomodeladora vai resolver. No meu caso, eu sempre associo a questão de termoativos com a questão da modeladora, porque eu gosto de trabalhar isso. E então eu junto a adrenomodeladora com termoativos e enzimas. E a radiofrequência também ela é muito indicada para quem tem linfedema. Entendi. Porque ele trabalha justamente essa questão por trazer. Mas vai depender da sensibilidade que a pessoa tá. Aí, nesse caso, começa pelo lipedema ou pelo linfedema? Eu trabalho tudo junto. Quando eu vou fazer a adrenomodeladora, por exemplo, que eu já coloco a manta, eu já estou trabalhando tudo. Entendi. Entendeu? Porque a manta, ele vai justamente trabalhar essa questão da quebra de gordura junto com a modeladora que vai ajudar. Então, um vai potencializar um vai potencializar o outro. Se eu coloquei as enzimas, eu estou quebrando por dentro os adipócitos. Que as enzimas irão ver a quebra dos adipócitos locais. Deixando bem claro, esses procedimentos, principalmente a questão da enzima, é para a gordura localizada.
Seu não é de corpo todo. Existem enzimas que a gente pode colocar que vai trabalhar no corpo todo. Mas as enzimas que eu estou falando aqui agora, nesse momento, vai a gordura só em um local, tipo só na barriga, dependendo da onde está. Se a pessoa quiser fazer lipoenzimas, por exemplo, no braço, pode fazer, não tem problema nenhum. Quando a paciente é submetida a esses protocolos, para excretar essa gordura, o líquido a gente sabe que na maioria das vezes é tudo pela urina, né? Pelo sistema urinário. Sai pelo suor, pela urina, pelas lágrimas. E a gordura? E a gordura geralmente sai pelas fezes. Eu tô perguntando isso porque foi uma das perguntas que eu recebi, né? Mano, pergunta sobre isso, porque existe uma diferença, né? Existe uma diferença até pela questão da densidade também, né? A gordura tem uma densidade diferente Tanto do que líquido. se você for perceber, a pessoa que tá eliminando gordura, até as fezes, elas são mais, como é que eu posso dizer, sai mais, sei lá, pesada, um tom mais escuro, mais claro. Tem um que é mais claro, outro mais escuro. Se você perceber a diferença das fezes de uma pessoa que está com lipedema e outra, uma pessoa que não tem, é diferente. Sim. Existe, além dos protocolos da estética, existe algum outro protocolo que a paciente ela pode fazer associado para potencializar esses resultados? Além da estética, atividade física, né? Entendeu? E alimentação, que ela vai associar tudo isso e ter um médico especialista na área que ele vai entender. Porque o linfedema, ele não tem, eu tinha dito que era lipedema, porque a gente troca lipedema, linfedema, tudo igual. E aí a gente já acaba trocando as ideias. Mas o linfedema, ele não tem exames específicos, por trabalhar, por ser sujustado, estou dizendo de exames laboratoriais específicos, justamente por ser um problema no sistema linfático. O que eu posso indicar para pessoas que têm linfedema é a ultrassonografia, um Doppler venoso, lipedema, desculpa. Eu estou trocando tudo. É que a gente já está falando dos dois juntos aí. Sim. Lipedema. Então, o Doppler venoso, porque é onde eu vou olhar como é que está o retorno venoso, a linfocintilografia, quase que não sai de novo. Esses nomes técnicos, trava-língua. Não, quando é nome grande, eu acho que eu tenho um problema de dicção, que só Jesus na casa. Entendeu? E um Doppler vascular. É bom a gente ter uma ideia, no caso do lipedema, é porque eu tô conversando com você sobre lipedema, aí eu acabo... então, no caso, esses exames seriam mais adequados. Para quem tem linfedema, só retificando assim a minha fala, quem tem linfedema, no caso, é TSH, T3, T4, hormonal, vitamínico, esses exames que vão me ajudar, entendeu? Perfeito, a entender. Perfeito. Aí um outro ponto que você trouxe, né, que é interessante, cadê aqui, que eu estava vendo aqui, a questão da pesquisa que eu fiz, que no caso do linfedema, né, a progressão, ele leva a questão da edema rica em proteínas, né? Fala um pouco sobre isso e como a gente pode também, porque às vezes o excesso de proteína no corpo, né, pode ser um fator também agravante. Se eu estiver errada, você me corrija. E aí é onde pode estar entrando as alterações, né, cutâneas, inclusive fibrose. Fala um pouco sobre isso. Então, tudo que é demais sobra, né? Então, se você tem um excesso de proteínas, principalmente no caso do linfedema, que são problemas que vêm dos nossos linfas, e nossas linfas contém proteínas, se você tem muita proteína, o que acontece com nossas linfas, elas vão ficar sobrecarregadas. Então, é por isso que ocorre justamente isso. E o que acontece, ocorre também a má absorção das nossas secreções nos linfonodos, né? Então, ela trabalha muito essa questão de conseguir limpar, né, o nosso organismo. No caso, o sistema linfático é como se fosse, ele exerce praticamente a mesma função que o rim, só que num parâmetro diferente. A gente tem linfonodos em tudo que é lugar. A gente tem linfonodo aqui, tanto que o linfonodo, ele também trabalha na parte inflamatória.
Tanto se você for perceber, quem tem lipedema, geralmente quando toca aqui, nessa parte aqui, a parte do pescoço, ele tem, você sente. Quando a gente tá com a garganta inflamada, Sim. a gente tem linfonodos aqui, que a gente consegue sentir, linfonodos aqui nas axilares, aqui nos pés. Você trouxe agora um ponto que eu me lembrei de algo que é muito, não sei hoje, né? Mas era muito comum na minha infância. Aparecer sempre, tipo, nódulos Isso. doloridos na região axilar. E uma vez eu conversando com uma pessoa sobre isso, e aí foi quando ela correlacionou, olha só, deve ser algo que está relacionado à inflamação do sistema linfático. Essa informação procede ou é um mito? É verdade. É verdade. Fala um pouco sobre isso. Eu recebo muito cliente que quando eu começo a massagear ali para poder ativar o linfonodo, para poder fazer a drenagem, ai, tá doendo. Aí eu falo logo, ih, tá com algo inflamado, hein? Tem alguma coisa inflamada aí que tá incomodando. Se é um pós-operatório, por exemplo, quando eu vou fazer uma drenagem, quando a gente faz principalmente na limpoaspiração, se naquela região onde foi cortada, ali não existe mais linfonodo, é destruído. Caramba, na região inguinal? Não, em qualquer região que se Ilíaca, você tudo. vá aqui inguinal, aqui, se Sério? você é destruído. Ele vai voltar depois, mas no momento que tá ali em processo de coisa, foi cortada aquela região. Por isso que quando a gente faz a drenagem linfática em pessoas que acabaram de que está em pós-operatório, a gente não manda esse líquido para o local onde, por exemplo, se foi aqui na barriga, na região Aí sobe. a gente sobe, a gente vai para o linfonodo mais próximo. Porque se a gente levar esse líquido para o local onde está lá, o risco de infecção é grande. Caramba! Então, justamente por causa disso, quando a gente vai trabalhar a questão de líquidos, principalmente em pós-operatório, a gente nunca leva o líquido para o local Para a região onde foi cortado. Menina, vocês estão vendo aí agora uma coisa que eu não fazia ideia. Quer dizer, se você faz uma abnoplastia, fica uma cicatriz na região, né, acima da... Ai, meu Deus, como é o nome? Fica nessa região bem baixo. Ali é cheio de linfonodo. Cara, você, obviamente, que tem que fazer drenagem pós-operatório. Uma vez que aquilo ali tá cortado, destruiu. Não existe linfonodo ali mais. Não tem. É porque você mexeu, você está fazendo um procedimento que ele é muito invasivo. Ele tá ali, ó, ele mexendo você todo. Assim você é um linfonodo num órgãozinho pequenininho. E aí, se ele tá ali mexendo, destrói. Por isso que é importante, meninas, você que tá nos assistindo agora, por isso que é importante a gente obter esse tipo de informação, inclusive para tomar uma decisão como essa. Porque existem os prós e os contras. A gente só se visualiza com o corpinho da Barbie. Né? Mas não sabe porque eu não sei se pode ocorrer, Kícia, mas se eu estiver errado, você me corrija. No caso do paciente que passou por um procedimento cirúrgico como esse, uma vez que foi destruído esses linfonodos nesse período, existe a possibilidade de não haver regeneração? Não, ele volta. Ele volta. O negócio é naquela hora que tá... Porque é perigoso, a gente tem que pensar em tudo isso, né, gente? Tem que pensar. Não, ele volta. Porque tudo no nosso corpo precisa voltar, né? Então ele volta, só que não da mesmo jeitinho que era antes. Entendeu? E acaba comprometendo, no caso, a função dele. Compromete um pouco, né? Mas por a gente ter vários linfonodos pelo corpo todo, então se não estiver funcionando aqui, a gente pode jogar para outros locais, entendeu? Que é onde possa ter. Aqui, principalmente na região abdominal, abaixo do abdômen, perto da virilha, quando a gente vai massagear, a gente massageia aqui acima, que não tem como eu mostrar. Acima, um pouquinho abaixo do umbigo, virado pro local. Tem dois, de um lado de cá. Peraí, posso mostrar? Lado direito ou esquerdo? Aqui Sim. e aqui. Então, a gente massageia aqui. Vai bombeando para poder direcionar, ativar o linfonodo. Para ele receber o líquido que a gente está fazendo. Sim. Que a gente está mandando para lá. E lá ele vai fazer a absorção do que é ruim, do que é bom. Quando ele faz essa absorção, o que for ruim, joga na urina, joga no suor, joga no que for bom, a gente absorve. Entendi. Gente do céu. Gente do céu. Deixa eu ver aqui um outro ponto aqui que eu estava dentro dessa minha pesquisa do cara, eu preciso perguntar tudo para ela, porque assim, né? Não dá. Deixa eu ver. Não, acho que eu consegui perguntar tudo. Acho que eu consegui perguntar tudo.
Tem umas informações aqui Ela tá tirando o meu cu. de uns coros, olha, de uns coros, repetiu o que ela falou, de uns termos aqui, de uns códigos aqui, mas eu acho que isso aqui não, é só mais técnicos. Mas me diga uma coisa, tem algo mais sobre esse ponto, Kícia? Linfedema, lipedema, que a gente já conversou aqui, mas que você acha interessante ressalvar para as meninas, vai, manda ver agora aí, que agora é com você. Acho que tudo que eu precisava aqui para o colo dela eu já tirei. Então, seria assim, o lipedema, por ser uma condição clínica e por ser muita dor, a criolipólise, ela pode ser indicada, mas tudo com cuidado, tem que estar dependendo do grau que a pessoa tenha. Sim. Entendeu? Se a pessoa tá sentindo muita dor, muito incômodo, pode ver que pode assim, trazer alguma consequência para ela. Então, a criolipólise é um dos procedimentos que eu indicaria para poder fazer. No caso do Mas lipedema. com todo o cuidado do mundo. Lembra lá no finalzinho da outra entrevista que eu falei em relação à criolipólise, que a pessoa tem de placa, tem aquele suga, lembra? Sim. Justamente por causa disso. A criolipólise, ela vai cristalizar o adipócito. Quando cristaliza o adipócito, vai haver a apoptose, a morte celular. Se há morte celular, o que acontece tudo, o nosso corpo, nossos sistemas imunológicos, né, vai lá e vai retirar aquilo dali. E se você estiver fazendo uma criolipólise, que você já está com um grau de lipedema grande, e você coloca uma placa que está sugando sua barriga, pode ocorrer a fibrose, porque por haver uma inflamação, pode correr risco de haver fibrose. Entendeu? Por isso que é muito importante a gente saber como é que a gente trata o cliente, né? Qual o melhor tratamento para ele. Eu gosto muito de trabalhar com enzimas, assim, por causa que eu não tenho esse problema de eu trazer, assim, só se a pessoa tiver algum problema, algum problema que eu não possa ajudar. Por exemplo. Aí é onde entram os exames, né? Isso. Como você solicita para poder ter Justamente esse diagnóstico. Quando eu aplico a enzima, eu já falo logo para o paciente, pode ficar roxinho o local, pode ficar, porque como é muitos buraquinhos, muitos furinhos que a gente faz, então pode comprometer, pegar um vasinho e aí ficar roxinho. Então eu peguei até um paciente, é interessante até eu falar isso para vocês, meninas. Esse paciente meu que eu peguei, ele tem problema hepático e tem a ferritina alta. Foi engraçado que quando eu tava fazendo a massagem nele, aí ele tava com um roxinho, né? Que logo após dar em cima, que eu já tinha dito a ele que iria ficar, né? Esse roxinho. E ele já tava entendido que era. E aí, beleza. Aí eu olhei pro roxinho e olhei pra cara dele, você tá com a ferritina alta, né? Aí ele olhou pra mim, como é que você sabe? Aí eu fiz, porque quando o roxinho tá esverdeado, é que a ferritina, a sua ferritina tá alta. Aí eu olhei para o canto aqui da barriga dele, você também tem problema hepático, né? Ele, menina, você percebe tudo. Que é impressionante que quando eu tô fazendo, manuseando, eu já vou olhando. E aí, beleza, passou. Ele me disse que tinha ferritina alta, me disse que tinha problema hepático, passou. Eu disse assim, tomara que não tem problema. Porque nesse caso de enzima, principalmente por a função hepática, por haver facilidade de inflamação, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado. E aí, beleza. Eu disse, eu vou continuar o tratamento nele, vamos ver como vai a evolução. Aí ele me mandou uma foto. Eu tava agoniada em casa, fazendo as coisas, para meus filhos, comida, coisa. Eu só fiz assim com o celular. Eu disse, ai meu Deus. Eu nem olhei, não abri nem a tela. Eu só abri e fiz, eita, na mesma hora eu liguei para ele. Eu falei, menino, de onde foi que apareceu esse tanto de roxo? Que tem 5 dias que eu fiz as enzimas em você. Que não tem. O roxo aparece em 1 dia, 2 dias, depois some. Né? E aí, por ele ter já um problema hepático, um problema de ferritina alta, então atrasou um pouquinho mais de aparecer esses roxinhos. E aí ele pegou e falou, não, tá. Eu fiquei toda nervosa, toda agoniada falando com ele. Aí depois que eu fui me acalmar, aí eu olhei a foto com calma, e cheguei no dia que ele foi lá, eu conversei com ele, mas eu lhe disse isso no telefone, que você estava muito agoniada. Aí eu fiz, mas na hora, eu fazendo as coisas, eu nem me atentei. Mas aí expliquei ele o porquê que acontece. A mesma coisa na questão da criolipólise. Se você está tendo um processo inflamatório e você vai haver a quebra daquela gordura, vai haver um processo inflamatório, pode ocorrer a fibrose. Se ocorrer a fibrose, fica mais difícil da gente tratar.
Entendeu? Entendi. Gente, já estamos chegando no final, certo? Mas, ó, segura aí, porque vai vir o próximo programa. E a gente vai falar de crioterapia e termoterapia. E aí, dentro do protocolo de crioterapia, ela vai falar mais sobre a criolipólise, que é algo, né, que faz parte desse protocolo. Kícia, deixa as suas considerações finais e as suas recomendações para essas meninas que estão nos assistindo e que estão enfrentando esse conflito com esse lipedema e linfodema. Meus amores, não se sintam assustadas, não se sinta querendo forçar a barra. A gente vai conseguir resolver. Claro que a gente vai trabalhar melhor tratamento, vai tentar achar o melhor tratamento para vocês. Mas tenha calma, faça as coisas pensando que você pode, nas consequências, nos prós e nos contra. Então, tudo que a gente faz na questão de estética, primeiro procura alguém que pode algum auxílio médico. A gente está aqui também para poder auxiliar, mas no caso do lipedema, que é a questão da gordura, a gente tem que entender melhor como funciona seu organismo. Então, é bom você sempre tratar tanto com a esteticista, tanto com o médico, para que a gente possa trazer o melhor. A estética não é só físico, ele também trabalha de dentro para fora. A gente eu trabalho não só vendo você aqui na minha frente, mas quando eu estou na sua frente, eu vejo você como se fosse um raio-x. Eu olho tudo. Então é por isso que eu estou falando isso para vocês e tenham cuidado com cada decisão de vocês. E juízo, hein? Pois é, gente. Quero agradecer a você, a Kícia, né, que está aqui conosco. E agradecer a vocês que ficaram conosco até agora. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta que eu não fiz aqui, manda aí. Deixa aí no chat, deixa a sua pergunta. Vai lá no Instagram também, deixa lá no direct. Eu prometo tanto responder a vocês aqui, como responder lá. E se eu não conseguir responder, eu procuro aqui. Kícia, vai aqui, ó. Eu tô com essa pergunta aqui das meninas. Mas enfim, eu agradeço a vocês por estar conosco até agora. Agradeço a turma do Arte da Fé, da Arte Modular, a minha equipe que está lá dentro, ó, dizendo, ó, segura aí, já estamos chorando no tempo. E a GS Distribuidora, que já mandou aqui um oi sobre os kits do Dia das Mães. Gente, recebi as imagens, estão lindos, lindos, lindos. Próximo programa eu trago para vocês, tá bom? E ó, aguardo vocês semana que vem, que a gente vai falar sobre crioterapia e termoterapia. Vamos entender a diferença de ambos e quais necessidades eles atendem, tá bom? Beijo no coração de vocês e até semana que vem, no próximo podcast. Parabéns ao culto que